Olá, tudo bem? Você está assistindo aqui a minha live com o engenheiro eletricista Cauê Marinho e nós vamos falar sobre iluminação para arenas esportivas. Então, se esse é um assunto que te interessa, fica por aqui comigo, que até o final vai ter muita coisa boa. E se você gosta de aprender mais sobre iluminação, toda terça-feira às 8 horas da noite eu estou aqui falando sobre iluminação a partir de um ponto de vista diferente, tá bom? Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi, Cauê. Vou te colocar aqui na live. Boa noite, Ju. Tudo bem? Oi, Emanuel. Tudo bem? Que legal que você está aqui. Estamos colocando o Cauê. Oi, Cauê. Oi, Gil, tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Sim, sim, você tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. O pessoal tá Então tá entrando bom. aqui. Bom, enquanto o pessoal vem entrando, deixa eu começar um pouquinho só explicando rapidamente quem eu sou, para quem não me conhece, e o que é essa live, né? Meu nome é Juliana, eu sou arquiteta especialista em iluminação e eu tenho esse perfil aqui no Instagram onde eu falo mais sobre iluminação, eu abordo iluminação tentando desmistificar um pouco o tema, já que é uma coisa que, numa primeira impressão, para quem trabalha com projeto, pode parecer um bicho de sete cabeças, mas no final das contas, se for tratada de uma forma simples, é possível de ser aprendida de uma forma simples também. Então esse é meu objetivo aqui, e eu promovo essas lives semanais, toda terça-feira, às 8 horas da noite, falando de iluminação a partir de um ponto de vista diferente. Então, eu já trouxe aqui pessoas para a gente falar sobre iluminação para o desenvolvimento infantil, a gente já falou da profissão do lighting designer, já falamos sobre iluminação no paisagismo, e dentre outras coisas várias. E hoje a gente vai falar aqui sobre iluminação em arenas esportivas. Então, se você tem interesse, vai ser bem, bem legal. Pessoal, só queria pedir para vocês, a gente vai responder perguntas no final da live, e eu só queria pedir para vocês colocarem as perguntas nessa caixinha onde tem aí esse ícone, onde tem um ponto de interrogação na sua tela, porque ali as perguntas ficam bem organizadas e eu consigo resgatar ao longo da live, senão ela acaba ficando perdida aí nos comentários, tá bom? Bom, hoje eu tô aqui com o Cauê Marinho, ele é engenheiro eletricista formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O Cauê tem mais de 10 anos de experiência em iluminação e ele atua como consultor e projetista. Ele tem uma empresa dele que é a Ergus, que trabalha com isso, e ele também dá aula em pós-graduação de iluminação e dá muitas palestras, tem um conhecimento muito extenso do tema. Então, Cauê, obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ah, legal. Obrigado a você, Juliana. Agradeço bastante aí o convite. Você me ouve bem? Tá me ouvindo Sim, bem? tudo certo. Tá, legal. Então tá bom. Não, é isso. Obrigado mesmo pelo convite. Bom estar conversando aqui com você e também com todo mundo aí que acompanha também o seu trabalho. Fico bem feliz aí poder contribuir um pouco aí para toda essa dinâmica e esse formato aí que você está trazendo aí de poder passar realmente mais conhecimento sobre iluminação, desmistificar, como você mesmo fala. Então eu fico muito satisfeito, é uma honra para mim poder estar aqui e poder contribuir um pouco aí para o trabalho de vocês. Legal, Cauê, muito obrigada mesmo. Então, Cauê, acho que você podia contar um pouquinho sobre a sua história, a sua experiência para o pessoal que está ouvindo a Uhum. gente, pode ser? Sim, claro, vamos lá. Então, como você falou, eu sou engenheiro eletricista, fiz lá em Curitiba, né, onde eu nasci e vivi. Toda a minha trajetória dentro da iluminação, na verdade, começou cedo de uma maneira um pouco até inesperada, porque a primeira oportunidade até mesmo que eu tive de trabalho foi já com a iluminação, mas assim, Uhum. não foi necessariamente por uma escolha, assim, realmente foi questão de oportunidade. Eu não busquei, né, no primeiro momento, só trabalhar com iluminação.
Ah, Mas foi uma coisa que eu fui me identificando a cada dia mais, então foi bem legal que foi crescendo assim, a minha vontade em poder estudar e trabalhar mais realmente com a iluminação. Então eu comecei trabalhando com a parte de iluminação pública, trabalhava numa empresa que desenvolvia mais equipamentos, então desenvolvia desde a parte de... luminárias, é isso? Isso, exatamente. Então desenvolvia luminárias, voltado principalmente para a iluminação pública, e a parte também de reatores também, então participava no desenvolvimento de produto. Depois com isso eu fui, até interessante, porque acaba coincidindo um pouco, assim, com o que a gente está fazendo até hoje aqui, a questão dessa live, que, assim, eu acabei indo mais, principalmente para a área de projeto, através de uma palestra que eu tive de um colega nosso, que foi na faculdade, que foi do Wellington Tardivo. Eu não conhecia ele ainda, ele estava lá para um fornecedor, e ele foi fazer uma palestra lá exatamente para poder divulgar mais a iluminação, divulgar conhecimento sobre a área. E aí, nessa palestra, assim, eu lembro que me identifiquei bastante, assim, com toda a parte do software, com o cálculo, que eu lembro que ele mostrou, na época, um software de iluminação para poder gerar o relatório, gerar as curvas e gerar os resultados. Então, foi bem legal, assim, e aí eu fui começando a buscar mais informações sobre o assunto. E aí, nesse meio tempo, até surgiu depois uma oportunidade com o próprio Wellington, que acabou sendo aí, eu posso dizer que também foi um dos meus mentores aí dentro da iluminação. Ele surgiu uma vaga de trabalho para trabalhar na Philips, onde até a gente se conheceu e trabalhou junto, até numa época até parecida, né? Sim. E aí, nisso, foi para trabalhar exatamente com o projeto. Então, foi aí eu fui de cabeça na área, eu fui para poder... acabar conhecendo cada vez mais, e aí trabalhei dentro da própria Philips, trabalhei desde a parte de projeto em si, né? Que você trabalhava até em São Paulo, eu trabalhava Sim. Em Curitiba. Foi. Tinha o Adriano Genistretti também, um outro mentor meu que eu também incomodava bastante. Mas, e aí assim aí trabalhei também junto depois fui passando para a área comercial, então conseguia conciliar, né, a área técnica comercial conciliava a parte de projeto com a parte de execução e venda de equipamentos. Então começou a minha trajetória aí da iluminação, foi passando por aí. Depois de anos trabalhando dentro do próprio mercado, da parte de fornecimento, né, de fornecedores, aí acabei indo trilhar um caminho de ter uma empresa de projeto mesmo, né? Legal. E é uma coisa que sempre que eu queria ir mais a fundo, né? Aí foi que eu comecei com a Ergos, né? Então, que é uma empresa voltada aí para a parte de infraestrutura, não só para iluminação, mas também a parte de infraestrutura elétrica. E aí, nisso, abri o escritório para poder voltar. Aí, claro, os primeiros projetos foi, sim, trabalhando principalmente com a parte de iluminação, né? Parte do luminotécnico. Então, foi legal porque, assim, depois, começando dentro da empresa, uma das primeiras oportunidades foi com a parte de iluminação esportiva, que foi na época que até voltando o próprio Wellington Tardivo acabou dando uma oportunidade para mim e para a Ergos para trabalhar na parte dos projetos que envolvia a Copa do Mundo lá de 2014. E como eles estavam ainda com uma equipe ainda montando aqui no Brasil junto com a GE, então eu como prestador de serviço atuei com eles junto com a equipe da GE no desenvolvimento dos projetos lunotécnicos que envolveram a própria Copa do Mundo, né? Olha que legal. Então foi aí que eu fui aí desenvolvendo esse trabalho. Comecei com um projeto, não sabia, vou falar para você, não sabia de início, não sabia fazer ele por completo, sabia fazer uma parte, mas aí eu fui estudando, fui tentando. E a iluminação esportiva é assim, é tentativa e erro. Tem muita coisa que você vai ter que fazer mais de uma vez e não tem como o software te dar todas as ferramentas e todos os resultados. Muita coisa você vai ter que ir tentando. E mesmo no software fica um tempão, né, para fazer acontecer. Sim, exatamente, porque assim, é aquela coisa também, às vezes você mexe tem lá vários projetores, com cada um com uma focalização diferente. Se você mexer, às vezes, um projetor por uma direção, acaba mudando o resultado que você gostaria para outra característica que você está medindo. Por exemplo, você tem lá uma câmera de um determinado... Uma câmera, por exemplo, que está no lado sul. Se eu começar a mexer de um lado, aí piora no lado norte, e assim vai. Então, é muito tentativa e erro, e assim, é quase um jogo da velha ali, que realmente é nos detalhes
Então foi um trabalho bem legal, que assim, comecei com um projeto e acabei desenvolvendo todos os projetos para eles que envolvia a Copa do Mundo. E o legal que foi também que depois alguns desses projetos foram executados lá pelo pessoal da GE e pelas empresas lá que são as construtoras, né? Acabou dando certo. Então foram um projeto que pude participar desde a concepção, desde receber lá os arquivos de arquitetura, desenvolver as simulações, aprender com as simulações, que eram muitos detalhes, e aí fui aprendendo com isso, consegui fazer um projeto, depois consegui fazer mais um, fui evoluindo, e aí depois vi alguns projetos na prática, e foi legal essa experiência, foi muito interessante. E aí, a partir disso, eu continuei dentro da iluminação, continuei com projetos de infraestrutura elétrica também, aí tive a oportunidade de voltar a trabalhar ainda na Rio 2016, também com alguns projetos lá de iluminação esportiva, principalmente na parte de tênis e ali o complexo ali o complexo olímpico, né? Que envolvia a arena de tênis, o velódromo e também as arenas cariocas. Então participei também junto lá com os projetistas lá, que estavam em conjunto lá na obra, e as empresas de engenharia. E mais recentemente, é uma experiência legal, porque eu já estou passando por algumas etapas, e mais recentemente, agora eu estou faz já quase 2 anos, desenvolvendo um trabalho junto com um escritório de arquitetura de São Paulo, que é de vistorias em estádios da América do Sul, que envolve a parte da Conmebol, um contrato que eles têm. Então a gente faz vistorias nesses estádios, desde a parte... Aí não engloba só iluminação, mas também toda a parte de arquitetura, acesso, enfim. E aí nós estamos desenvolvendo essa também, dentro do caderno lá das especificações, a gente avalia a iluminação esportiva, o estado como ela está, os níveis atuais, e faz propostas de melhorias, né? E criamos lá uma avaliação, alguns tópicos que a gente avalia dentro dos critérios que a própria Conmebol e alguns que nós também estabelecemos. Então esse é um pouco aí da minha história, e partindo do início que eu comecei a me interessar mais por iluminação através de uma palestra. Hoje eu posso também estar aqui conversando com você sobre isso, divulgando a iluminação e, enfim, da mesma forma que eu também gosto muito dentro das minhas aulas, de tentar realmente expandir o conhecimento aí dentro da iluminação para que mais pessoas tenham interesse em trabalhar com isso. Então é mais ou menos um pouco aí dessa minha história, da minha trajetória dos últimos anos. Muito legal, é um ciclo, né? A gente recebe na palestra e depois devolve também. Isso é muito legal. Exatamente. Compartilhar o conhecimento é muito importante. Exatamente. Agora, Cauê, você falou aí que você faz essas vistorias nos estádios. Então, quando a gente fala em iluminação esportiva, as características de iluminação são muito específicas, né? É totalmente diferente da gente trabalhar com outros tipos de projeto. Quais que são os principais desafios que você vê nesse tipo de projeto esportivo? Eu vejo o seguinte, realmente tem algumas particularidades, e o principal é você entender a dinâmica do próprio esporte, do esporte com que você vai atender. Então, assim, você tem que... há, sim, características e pontos que a gente tem que medir específicos para a parte de iluminação esportiva, mas o principal, você, assim, procura uma iluminação adequada para aquela prática e o nível de exigência, o quanto que você utiliza daquele espaço. Então, da mesma forma como você tem falado nas suas lives, nos seus cursos, não há uma receita de bolo aí dentro da parte da iluminação esportiva. Realmente você tem que avaliar realmente projeto a projeto, cada um com suas particularidades, principalmente dependendo do tipo de esporte mesmo que você precisa atender. Então, por exemplo, assim, se a gente for pensar dentro de um complexo, uma quadra de tênis, seja num condomínio ou uma quadra poliesportiva, você tem que principalmente avaliar o quê? Parte do ofuscamento, o quanto que você inclina os equipamentos. Isso não vai gerar um ofuscamento, principalmente, eu gosto de falar bastante de tênis e vôlei, que é quando você o quê? Eleva no momento de saque, né, que é o movimento de saque, você eleva ao teu campo visual. E início de você elevar o campo visual, se você não tiver uma inclinação adequada desses equipamentos, isso pode gerar um ofuscamento, um desconforto, e aí complica a prática esportiva. Sim. Então, assim, são esses detalhes aí que eu acho que posso dizer que são os principais, assim, desafios e o que a gente tem que mais se preocupar dentro aí dentro da prática e dentro do projeto. Eu gosto de falar assim que a iluminação esportiva é a iluminação funcional.
né? Porque exatamente assim, hoje a gente propõe mais a quantidade de luz para alguma atividade esportiva ser realizada, na ausência da luz, da iluminação natural, utilizando aí uma iluminação artificial. Então, a gente tem que entender realmente pensando como a atividade esportiva vai se desenvolver naquele ambiente. Tem as suas diferenças, por exemplo, se você desenvolve uma atividade recreativa para uma atividade já mais profissional, tem umas variações principalmente do quê? De nível de iluminação, de iluminância que a gente precisa se preocupar. Que hoje é um dos principais tópicos aí que a gente pode falar, de critérios que a gente vai avaliar dentro da iluminação esportiva. Alguns específicos que é legal de comentar, que a gente, não bem específicos, mas a forma de calcular às vezes muda um pouco. O glare rating, né, que ele tem uma forma específica de você calcular dentro de alguns softwares, diferente do glare unificado, quando ele tem para espaços internos, você avalia no espaço interno só o glare rating, que ele é mais a questão da luminância direta pela luminância indireta. É uma relação que vai te dar o cálculo do possível brilho e desconforto que pode gerar pela iluminação artificial. Outros pontos também interessantes, até que eu tinha comentado com você também, a parte do flicker. É um ponto específico interessante de você, que isso muitas vezes acaba passando batido quando a gente vê uma iluminação, vê a iluminação de um espaço esportivo. Explica o que é o flicker, Cauê, por favor. Então, o flicker é uma relação na verdade seria um cintilamento, né, uma oscilação da luz, né, exatamente porque a luz é uma onda, né, uma onda eletromagnética que ela vai ter uma variação ao longo do tempo, né? E aí nisso, conforme a tua frequência que ela trabalha, quando nós utilizamos principalmente um slow motion, dependendo, um super slow motion, que você aumenta a quantidade ali dos frames para você diminuir a velocidade do vídeo, essa variação, oscilação da luz, ela pode ser perceptível. Normalmente o que acontece? Quando você visualiza a luz artificial naturalmente, não é perceptível para o olho humano. Mas conforme você diminui a velocidade de vídeo, aumenta a quantidade de frames por segundo, aí ela começa a ser perceptível, porque a luz realmente é uma variação ao longo do tempo. Então é bem interessante, né? Eu tinha um vídeo aí que a gente separou para mostrar. Quer que eu coloque? Você consegue mostrar isso. Sim. Que aí ele entende, aí vai ficar bem claro de comentar sobre ele. Dá para ver? Dá para ver, eu tô vendo. Só não sei se está com som, não me lembro. Vamos ver. Eu acho que não vai entrar o som, porque eu tô com o fone aqui. Beleza. Não, mas tranquilo. Mas o principal é o seguinte, exatamente, a gente vai ter esse vídeo é um comparativo entre uma iluminação convencional que funciona na frequência de rede normal nossa, que normalmente é 50 ou 60 Hz, versus um sistema com um reator eletrônico, né? Então a luz, perceba que quando você diminui a velocidade do vídeo, no LED você não percebe essa oscilação, que é como se fosse a imagem, é como se ela estivesse pulsando. Exatamente, é a oscilação da luz porque você tem a variação da intensidade luminosa ao longo do tempo. É interessante que quanto mais você aumenta a quantidade de frames por segundo, mais perceptível é. E o LED, e normalmente reatores eletrônicos, trabalham em alta frequência. Então isso aí para o olho humano acaba não sendo perceptível. Então é um ponto importante no momento da especificação do teu equipamento, se há preocupação com televisionamento e principalmente alta resolução, super slow motion, enfim, o flicker é um parâmetro que a gente tem que considerar. Isso muito mais então para a especificação do equipamento que você vai utilizar. Tá? Nossa, fica muito visível, né? Fica bem visível. Então é um ponto que assim é interessante porque durante as aulas, palestras assim, que eu falo sobre o assunto, muitas vezes assim, eu estou falando do flicker, a luz oscila, tudo bem, mas depois que eu explico o conceito e mostro esse vídeo, as pessoas começam a pensar, puxa vida, eu via isso, achava que estava normal da imagem, achava que a imagem era assim, mas na verdade assim, é assim, mas não precisa ser. A gente pode evitar essa oscilação, que tudo isso vai influenciar na qualidade qualidade das imagens e qualidade da transmissão.
E isso, Então, quando a gente fala em esporte, é de suma importância, né? Porque por mais que a gente esteja falando de um clássico qualquer, sei lá, Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu, uhum, sempre vai ter muito mais gente assistindo pela televisão do que ao vivo no estádio. Então, quando a gente fala em exatamente. transmissão, é absurdo, né? A exigência, quer dizer, a transmissão precisa atender às exigências da câmera e da tecnologia, né? Exatamente. Então, assim, você precisa. Então, no momento da especificação do projeto, é um momento que você se preocupa conforme a exigência que você acaba tendo, né? As premissas de projeto, né? Que é uma das etapas lá quando você avalia as suas referências arquitetônicas, referências técnicas, normas que você precisa aplicar para aquele projeto, né? Se é um ambiente, se é um espaço que você precisa transmitir e você precisa de várias câmeras, então provavelmente o Flickr é um ponto importante. É um ponto importante também, por exemplo, a gente vai pensando também na iluminância vertical. Não é só a iluminância pensando que a luz num determinado que incide sobre uma superfície pode ser horizontal ou vertical. Sendo a vertical que exatamente vai poder gerar as imagens no corpo, você poder verificar os gestos, os acenos, tudo que envolve toda a prática esportiva. Claro que isso, numa transmissão, é mais exigente, né, quando você tem imagens televisivas. Agora, numa prática esportiva, recreativa, seja aí no seu condomínio, onde tem uma quadra poliesportiva, não há necessidade. Você precisa o quê? A quantidade de luz daquela superfície, que basicamente é a iluminância horizontal. Claro, também se preocupando que você também está uniformemente distribuída essa iluminação. Então, são alguns pontos aí que que acaba sendo importante nessas etapas de projeto, instalação e execução, né? E esse tipo de obra também tem muitos profissionais envolvidos, né, Cláudia? Porque a gente falou aqui da televisão, a gente falou da instalação, aí tem o projeto, tem o cliente, né, que é a arena, tem a questão da focalização das luminárias. Como é que funciona todo Perfeito. esse fluxo de trabalho entre todos esses agentes aí? Uhum, certo. Até colocando assim, como exemplo, até a forma como hoje eu tenho atuado, né, dentro da própria Ergos, como consultor, projetista, né? Então tem algumas maneiras. Você pode, como eu sou um prestador aí de serviço, posso estar atuando juntamente com a empresa de engenharia ou arquitetura que está responsável pelo projeto aí global, seja de um estádio, de uma arena, ou de uma quadra, ou de um clube, né? Tem uma empresa de engenharia ali, arquitetura envolvida, que vai determinar todas as dimensões, altura, em pontos de instalação, onde você vai colocar essa iluminação esportiva. Aí eu posso estar o quê? Fornecendo o projeto luminotécnico para essas empresas, que muitas vezes elas acabam o quê? Partes do projeto segmento, né? Vai fazer uma equipe vai trabalhar em cima da iluminação interna, outra vai trabalhar na iluminação esportiva, enfim. Certo. Então, normalmente pode ser uma forma de trabalhar, então é fornecendo os projetos luminotécnicos para essas empresas. Dessas empresas, a empresa de engenharia que fica responsável tanto pela parte de projeto quanto a execução, que aí, com base nessas especificações as especificações aí do projeto luminotécnico, vão contratar alguns fornecedores, né? Aí ele tem que contar os fornecedores do mercado que vão fazer as suas propostas de equipamentos. Então, isso é uma forma, por exemplo, até de um projeto que eu estou trabalhando nesse último ano, de um estádio na região do Nordeste, em Juazeiro do Norte, que é exatamente dessa maneira. Eu trabalhei com uma especificação do luminotécnico, fiz o caderno de especificação junto com a empresa de arquitetura e engenharia, que também é responsável pelo projeto global, que vai executar a obra. E aí, nisso, eles estão lançando no mercado a especificação, com base em algumas simulações que já fizemos dentro do projeto executivo, e estão lançando no mercado para poder avaliar propostas comerciais. Feito isso, fechando com alguns desses fornecedores, atendendo todos os critérios estabelecidos no memorial prescritivo, no projeto executivo, eles vão fazer a conclusão de venda dos equipamentos. E aí é uma etapa importante que eu sempre ressalto que, assim, a focalização das etapas mais importantes aí dentro do projeto, porque, assim, é o que vai garantir, se você não for atento quanto a isso, é o que vai garantir efetivamente que o teu projeto está respeitado. Realmente ele vai dar o resultado que você propôs. Então, assim, que aí é um ponto de atenção entre o quê? Entre fornecedor do material, né, do equipamento e a empresa que está executando e construindo, né?
Pode ser até o próprio clube, ou pode ser mesmo uma construtora, mas é um ponto que tem que uma exigência por parte da construtora, junto com o fornecedor, para que ele execute a etapa de focalização, ajustes finos e medições posteriores, né? Porque não adianta, é importante a iluminação esportiva, normalmente você precisa fazer alguns ajustes, até ajustes de campo mesmo. E às vezes, porque é um projeto grande, de certa forma, né? Que você tem muitos ajustes que até são manuais dos próprios equipamentos, né? Então, às vezes, colocou lá, fez a focalização de um projetor, não ficou exatamente naquela posição que você gostaria, então você vai lá, faz um reajuste, faz uma medição, depois, por exemplo, fez todo um processo de focalização, focalizou uma vez, está pronto. Monta uma malha de medição, que são alguns pontos dentro do seu campo de jogo, faz uma medição com o luxímetro, e aí a partir disso você faz uma avaliação. Opa, peraí, será que o meu projeto aqui está batendo com a medição em campo? Não, tá beleza, mas está precisando de algum ajuste fino aqui numa posição X, Y, Z. Já vai lá, volta lá naquele projetor que você precisa ajustar e refocaliza. Então é uma etapa aí, basicamente funciona um pouco uma forma desse fluxo, até chegar nos níveis adequados que está proposto em projeto, que são satisfatórios muitas vezes, não só para a empresa que contratou, né, dos fornecedores, mas também muitas vezes tem que passar por uma aprovação de quando envolve principalmente parte televisiva, tem algum comitê, ou, por exemplo, aqui no Brasil, na 2014, teve lá o comitê organizador local que validava os projetos luminotécnicos dentro... Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Deu uma travadinha aqui, mas voltou. Acho que voltou. Vamos lá. E aí eu estava comentando que, assim, em 2014 tinha um comitê organizador local que validava os luminotécnicos e validavam também depois os resultados em loco, depois de feito medições. Da mesma forma como foi na Rio 2016, e, enfim, que também validava, né, junto com a OBS, que era um órgão lá a parte de broadcasting, né? Sim. Então, que normalmente tem que passar por esse crivo aí depois dos resultados em loco. É um trabalho que precisa ser feito com muita calma e muito cuidado, né, Cauê? Essa questão da focalização. Porque quando a gente está falando num estádio de futebol, são 300, 400 projetores que são focalizados um a um. Um a um, exatamente. É um então, assim, é algo doido. Exatamente, exige bastante, né, toda a equipe de campo, do próprio fornecedor, porque realmente é um trabalho manual. Você tem que ir, conforme o teu projeto, os dados de instalação lá do teu projeto, que ele consegue tirar um relatório lá do software, você vai ter lá os dados de instalação que mostram a focalização ponto a ponto de cada um dos projetores. Então, numericamente, lá, projetor 1, posição X, dentro do campo de jogo. Projetor 2, é um trabalho realmente manual, não tem muito como automatizar nem nada do tipo. Sim. Você tem que ir realmente um a um e acaba sendo exigente toda essa etapa aí de trabalho, projeto e focalização. Então é bem importante para realmente garantir esses resultados que você almeja, né? Sim. Aí depois, então, é feita a medição para ver se está tudo certo, se não, são feitos os ajustes. E depois da medição, vamos supor, até tá tudo ok, mas o pessoal da TV vai lá e olha também, né? Para ver se tá tudo certo. Também. Por mais que conforme o projeto esteja ok, a TV pode pedir alguma alteração, não é isso? Não, exatamente, acontece, porque às vezes porque, por exemplo, principalmente quando envolve a prática televisiva, você tem a questão do ajuste de câmeras, né, posicionamento, então você, dependendo, às vezes tem alguma alteração de alguma posição de câmera que pode acontecer ao longo do processo do projeto, então aí nisso a gente precisa fazer esses ajustes, né, para a gente poder, e um dos pontos principais, que até eu percebi também, até durante a própria Rio 2016, é o que envolvia a parte, toda a iluminação vertical, mas sim também, vamos dizer assim, a uniformidade entre as direções, né? Não adianta você ter muita luz em uma determinada direção, por exemplo, a direção norte, vamos dizer assim, do teu projeto, e quanto na parte leste-oeste, você tem, então, esse equilíbrio entre direções, vamos dizer assim, as direções ortogonais dentro do seu projeto, acaba sendo importante. Então, é como se fosse o seguinte, como se fosse você conseguir visualizar por todos os pontos do campo de jogo, essa quadra, enfim, você conseguir visualizar da mesma maneira, né? Até porque, normalmente, quando envolve um plano de câmeras, é um plano de câmeras que envolve
toda a quadra, ao longo de todo o campo, né? Todo o teu campo de jogo, né? Então, não necessariamente você não precisa ter só luz em uma determinada direção, né? Você precisa atender realmente uniformemente em todas as direções. Tem esse equilíbrio, né? Sim. Acaba sendo bem importante. E você falou da luz vertical também. Eu me lembrei de um caso em que foi necessário fazer uma focalização no local de mergulho. Aqueles mergulhos ornamentais, saltos ornamentais, né, em piscina. Sim, E aí, sim. quando a gente fala em iluminação, a gente está acostumado normalmente a pensar muito na horizontal. Mas num caso desses, tem toda a altura em relação ao trampolim, porque todo o movimento do atleta tem que ser visto na perfeição, né? Então é um Exatamente. desafio não apenas de projeto, mas também para focalização, porque a gente está falando no X, Y e o Z, né? E o Z é bem alto ali. A gente está falando de 20 metros, 15 metros e tal. Exatamente. Porque você tem que. Porque pensando exatamente, tem práticas esportivas que é mais importante a iluminação vertical, como você falou, o salto ornamental, ou mesmo até o futebol também é importante com relação ao corpo, né? Visualização dos gestos, cenas, enfim, né? Mas tem as suas particularidades para cada esporte, né? Você tem a questão da altura que você precisa iluminar, então isso vai influenciar toda a inclinação dos equipamentos. É que uma coisa que você tem que acaba se preocupando e que pode ocasionar, dependendo se você não focaliza da maneira correta, por exemplo, dentro de uma quadra voleibol ou basquete, dependendo como você focaliza, você pode até gerar um ofuscamento que a gente chama de ofuscamento reflexivo, que é o quê? Quando você bate na superfície, às vezes é uma superfície muito, às vezes, meio que plástica, e ela acaba refletindo na direção do observador que está do outro lado. Então, assim, tudo isso tem relação com a altura da instalação que você coloca equipamento, que também tem que ser adequado, tem que ser pensada. Então, toda essa compatibilidade com o projeto arquitetônico é super importante, porque exatamente para poder conseguir possibilitar que a prática esportiva seja desenvolvida da melhor maneira, né? Então, a altura da instalação, super importante, a distribuição, onde você coloca os projetores, tem regiões que você tem que evitar, às vezes, de colocar projetor, da mesma forma quando você faz como eu comentei, no voleibol ou mesmo no tênis, onde tem essas zonas de saque, preferivelmente você tem que evitar de colocar projetores atrás atrás do jogador, porque exatamente que quando você eleva o campo visual, você pode ter projetores apontando na direção. Então, sim, são pontos aí importantes que a gente tem que levar realmente em consideração aí que pode influenciar em toda a prática esportiva. E só como curiosidade, Cauê, esses projetores que a gente fala de iluminação de altíssima performance para esse tipo de projeto, são projetores, sei lá, de 2.000 watts, 1.500 watts, por aí, né? Quando a gente não está falando em LED. São projetores que, com o reator, vão pesar mais de 15 quilos, não é isso? Cada um? Sim, exatamente. Na verdade, até uns estão chegando, dependendo do tipo do reator que você precisa, você acaba tendo o quê? 30 quilos, considerando reator, projetor e mais toda a estrutura ali de equipamentos auxiliares, né? E tudo isso é um ponto importante que você tem que considerar na toda a estrutura que você vai projetar também, né? De novo, aquela compatibilidade, aquele ponto importante que você tem que considerar aquela conversa entre os projetos, né? Sim. Não só arquitetônico, luminotécnico ou elétrico, que você tem que pensar na quantidade, a potência que você vai instalar do equipamento. Mas, assim, pensando, um ponto interessante que normalmente a gente acaba pensando, principalmente você falou do peso dos equipamentos, mas principalmente quando você instala projetores em torres, não é nem tão importante o peso do equipamento, mas sim, muitas vezes, a área de impacto, principalmente do vento. Então, quanto maior ali a dimensão do equipamento, ele pode gerar um maior momento, um maior esforço, principalmente para nas torres de iluminação. Nossa. Então, às vezes, até a área do vidro ali, ela acaba sendo até mais relevante que o próprio peso também. Claro que você tem que considerar no cálculo. Claro. Mas, às vezes, a questão da área da superfície de vidro acaba sendo bastante relevante também. Olha. Para poder fazer esse... Então, por exemplo, pensa, né? Então, são alguns detalhes que podem muitas vezes acabar passando batido, ou às vezes acaba não considerando dentro... Ou pensa assim, nem tem tanto detalhe, talvez, a iluminação de projeto esportivo, mas tem bastante. Vou contar uma também de um caso que aconteceu, que foi que eu participei 2 vezes. É interessante ver isso também, como as coisas mudam um pouco ao longo de um tempo.
No projeto do Maracanã, na parte de iluminação esportiva, eu participei, então, tanto em 2012, né, que a gente começou para 2012 e acabou sendo executado para 2013 e 2014, né? Sim. E aí, o projeto inicialmente foi utilizado vapor metálico, né, que também era a tecnologia da época principal e tinha pouquíssimas opções em LED, né? Ainda estava caminhando dentro da iluminação de esportes, né? E aí, nisso, foi feito lá na época, então, com reator convencional, que é o que dá o flicker lá também, também era a tecnologia da época também, era muito caro o reator eletrônico, e lâmpada convencional vapor metálico de 2.000 watts, que tem 200 mil lumens cada uma. Beleza. O reator, ele trabalhava com a tensão de operação dele, se eu não me engano, era 380. 380. Tensão de operação. 380. Beleza, passou 4 anos. Aí voltei lá para fazer o projeto, atualizar o projeto aí conforme as recomendações da OBS lá do Comitê Rio 2016. Aí a gente fez uma atualização do projeto utilizando a estrutura existente, só mudando a focalização de alguns equipamentos para atender algumas exigências. Só que aí eles queriam falar assim, vamos evitar o flicker, vamos trocar para eletrônico o reator. Nossa. Beleza. Só que tinha um problema, o reator não era outra tensão. Ele era 220. Só que depois que o equipamento já estava lá, aí que eles foram ver que, puxa vida, complicou, e agora? Então, tiveram que fazer toda uma adaptação de toda a infraestrutura elétrica, enfim, porque aí você tem que mudar, imagina, é um circuito que você tem de uma maneira, um circuito trifásico 380, depois você passa para um circuito de 220. Então, assim, mudou o transformador, foi uma confusão gigantesca. Então, assim, enfim, mas só que são detalhes que podem passar desapercebidos, mas, assim, é super importante você conferir. Então, são todos... Então, esse aí eu lembro que foi bem interessante aí dentro desses detalhes que envolvem toda a especificação e projeto aí de iluminação. Muito legal. Agora, Cauê, você falou, a gente estava falando aqui de lâmpada de vapor metálico, 2.000 watts e tal. Mas o LED já existem equipamentos em LED eficientes e o preço está começando a ficar mais atrativo, né, para esse tipo de instalação? Sim. Eu acho que eu gosto de comentar assim de duas maneiras. Para instalações de quadras esportivas, por exemplo, eu acho que eu já consigo visualizar que ele é bem viável para pequenas, quando você utiliza potências menores, até 200, 300, 400 watts, equipamentos em LED, ele já é, de certa forma, compatível em nível de eficiência, tanto a eficiência luminosa, né? Então, a gente gosta de falar da eficiência luminosa, claro, não é só o único parâmetro importante, a gente tem que avaliar muitas vezes também o fluxo, basicamente o fluxo luminoso, quanto que propõe, né, aquele equipamento. Sim. Mas em questão de eficiência luminosa, ela já está realmente equivalente à eficiência do próprio equipamento como um todo, equivalente com as tecnologias convencionais, que basicamente é vapor metálico, né, que utilizava, né. Então, para quadras, então, poliesportivas, quadras de tênis, quadras de basquete, voleibol, enfim, eu já visualizo que esse assim, é totalmente viável. O custo já está bem mais acessível, realmente. Claro, ainda é um pouco mais caro, sim, mas pensando em todos os benefícios que está trazendo a tecnologia LED, o reacendimento automático, possibilidade de dimerizações, né, utilizar algum tipo de controle, até a redução da potência instalada. Então, todos esses fatores hoje acabam compensando você utilizar e preferir o equipamento LED. Pensando também em vida útil, a durabilidade do próprio equipamento. Então, para quadras menores, assim, de realmente onde você tem, sei lá, 20, 30 projetores por quadra, ou até menos do que isso, dependendo da tua exigência, do que você quer propor, é possível, é totalmente viável hoje, eu vejo que sim. Então, os benefícios são bem... E acho que travou aqui, tá me ouvindo? Travou. Deu uma travadinha. Mas aí, que eu estava comentando, e toda essa questão da eficiência do LED, o custo por watt, vamos dizer assim, né, o custo por lumen do próprio equipamento, cada vez mais está diminuindo, né? Então, a eficiência luminosa tem aumentado dos equipamentos LED e o custo por aumento de produção, tem vários fatores aí que têm contribuído para diminuir esses custos aí do próprio equipamento. Então, a eficiência, então, tem aumentado consideravelmente. Para grandes espaços, eu posso dizer que, assim, foi nos últimos 2 anos eu percebi uma mudança interessante. Só para você ter uma ideia,
Quando a gente começou o trabalho na Comebol, fazer as fiscalizações, mais de 90 estádios que nós visitamos, apenas 2 tinham equipamento LED. Tá. Nesse meio tempo de 2 anos, nós já recebemos de estádios que querem revitalizar a iluminação para sistema LED. Uhum. Então, assim, realmente tem aumentado a necessidade e realmente tem aumentado o interesse para poder fazer a troca para equipamentos LED. Então, a iluminação, ainda primariamente hoje, principalmente no Brasil, é sistema vapor metálico, mas a mudança está acontecendo, e ela está acontecendo hoje. Então, eu penso que é uma tendência aí para os próximos anos. Mas é legal ver essa mudança. Então, eu lembro de um estádio que tinha em Cochabamba, acho que era na Bolívia, se não me engano, era um dos poucos estádios que tinham sistema LED, né? E aí passou por nesse período, por exemplo, até no Brasil já temos estádios já com sistemas LED, né? Tem o Morumbi, foi recente, São Januário está instalado com LED, o Couto Pereira também está, acho que em processo de instalação. Então, essa mudança está acontecendo. Então, a viabilidade dos equipamentos LED para grandes espaços é um pouco mais lenta, porque o equipamento exige mais quantidade de luz, né? Então, às vezes, o que complica é o quê? É a quantidade de LEDs que você precisa colocar dentro do equipamento para conseguir o mesmo fluxo luminoso de uma tecnologia vapor metálico. Essa que era a dificuldade, né? A eficiência. Então, às vezes, precisava de um equipamento muito robusto para poder ter uma equivalência semelhante à tecnologia convencional. Sim. Então, mas é isso aí o que está cada vez mais tem aumentado a potência do LED, né, a eficiência do LED, que possibilita, então, que você precise de menos LEDs no equipamento, então aumentando a eficiência de todo o conjunto. Mas é interessante ver esse cenário aí desses últimos 2 anos, que tem mudado um pouco. Muito, muito interessante. Tem evoluído, realmente. E, Cauê, acho que também valeria a pena você comentar... Tá sem áudio. Tá sem áudio? Não tô te ouvindo. Uai. Deixa eu... Tá me ouvindo agora? Não tô te ouvindo. Você não. Que estranho. Pessoal, vocês que estão na live, vocês estão me ouvindo? Cauê, Oi. voltou? Não tô ouvindo. Não tô. Você tá me ouvindo? Eu não tô te Sim. ouvindo. Não tô ouvindo. Uai, que estranho. Peraí. Vou só reconectar aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui. E agora? Ficou uns minutinhos aí, não tô te ouvindo. Ainda não? Ele tinha ficado mudo, realmente. Só que eu continuei falando e, enfim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou sair e vou entrar novamente, peraí. Tá bom. Vamos ver se dá certo, pessoal. Essas coisas acontecem. Desculpa, viu? Deixa eu convidá-lo aqui. Oi? Oi, voltou? Voltou, agora tá te ouvindo. Que bom. Desculpa, pessoal. Desculpa aí, pessoal, mas... Isso acontece. Quando é ao vivo é assim mesmo. Legal, não, tá bom. Cauê, sabe o que eu ia te perguntar? Eu acho que valeria Sim. a pena você comentar um pouquinho sobre a questão do reacendimento da vapor metálico versus LED, que é uma coisa que quem não está acostumado a falar sobre isso, nem passa batida essa questão, né? Sim, exatamente. Então, assim, é um ponto que às vezes a gente não entendia até muitas vezes por que, né, acontecia isso, né? Por exemplo, tinha lá quantas vezes provavelmente todo mundo já teve uma oportunidade de estar assistindo um jogo de futebol, né? Que é o que passa mais, né? O futebol aí na televisão para nós, e de repente, assim, tá lá o jogo, de repente caiu a iluminação, de repente caiu uma parte ou uma torre, coisa assim.
A iluminação, tudo que. Aí eles. Pô, mas o que acontece? Por que não liga de novo? Já não liga em seguida, né? Tem essa. E muitas vezes ele acaba não entendendo, mas é porque, exatamente. A tecnologia, ela precisa, o vapor metálico, né? Precisa você esfriar, tem um esfriamento do próprio equipamento, para poder depois você ter um reacendimento. Então sempre leva o quê? Uns 15 minutos, né? Você não consegue muitas vezes, assim, a possibilidade de você fazer um reacendimento a quente, mas não é o recomendado e depende, e às vezes tem custos adicionais envolvidos. Mas normalmente, então, o vapor metálico necessita de esfriar a lâmpada para depois reacender. E depois até esperar mais um tempo para ela poder reaquecer e chegar no fluxo normal. Diferentemente do LED, que também é uma das vantagens, é bem interessante, porque é o reacendimento automático. Tem qualquer tipo de oscilação na rede, ele muitas vezes até ele consegue suprir, porque é um reator eletrônico, normalmente ele consegue suprir essas oscilações, e aí nisso também ele tem a possibilidade de reacender automaticamente, né? Então o LED permite isso, que é uma luz em estado sólido, né? Diferente de um vapor metálico, que na verdade são gases ali, que são gases ionizáveis, né? Então tem essa diferença, mas é um ponto bem importante e é uma das vantagens do sistema LED, né? Sim. Por isso que também cada vez mais tem se utilizado esse sistema. E isso faz toda a diferença também para criar. Isso está possibilitando que as arenas criem verdadeiros cenários de shows, né, Cauê? Nos intervalos ou antes como é que chama? Do jogo começar e tal. Sim, sim, sim. Eu acho que um ponto importante, acho que é uma tendência, de você que todo o evento esportivo é entretenimento, né? Então, você criar e utilizar então um sistema de iluminação que antes basicamente era só para iluminar o campo esportivo e gerar as imagens televisivas, mas agora é gerar mais interação junto com os próprios espectadores, os jogadores, ou mesmo telespectadores, onde você estiver assistindo. Então, você criar cenários de iluminação, e isso a iluminação LED permite, né? Desde você criar cenas que você, por exemplo, você tem um determinado campo lá, uma quadra, que você utiliza ela tanto para recreação, quanto para um profissional. Com o sistema de dimerizações, DMX, ou qualquer tipo de sistema tecnologia que você pode utilizar, você pode alterar o nível, pode dimerizar o teu nível para quando você utiliza. Eu quero usar 10% da iluminação quando é recreativo. Eu quero elevar o meu nível para profissional e coloco no 100%. Então o LED permite tudo isso, tem essa gama aí. Então, eu acho que a tendência de arenas, o conceito de arena é do conceito de um espaço de entretenimento. De aproveitar aquele espaço esportivo para você interagir mais com o teu público e gerar mais entretenimento mesmo. Então, assim, e maiores receitas, né? No final das contas também. Porque o pessoal tá lá, tá consumindo, o pessoal chega antes para assistir. Eu queria pôr aqui rapidinho o vídeo do Juventus, pode ser? Sim, claro. Acho que é bem legal para o pessoal. O estádio do Juventus foi alterada a tecnologia para o LED. E isso daí... tirei sem querer, desculpa. Esses daí são os projetores de campo acendendo e apagando. Então, esse tipo de efeito antes não era viável, não era possível. E aqui, no caso do Juventus, eles usam isso para anunciar os jogadores lá no início, né? Quando eles estão entrando em campo. E era um momento em que, às vezes, o estádio estava meio vazio ainda, não tinha todo mundo. E agora não, todo mundo faz questão de chegar antes para estar lá presente nessa entrada. Exatamente. Então, uma das coisas que então, a possibilidade é que o LED vai também tá permitindo é exatamente criar todo esse cenário, essa cena de iluminação para gerar destaques específicos, acompanhar muitas vezes, pode ter uma música junto que você pode acompanhar a iluminação junto com a música. Então é bem legal. Realmente é entretenimento, que é muito isso. Nos Estados Unidos utiliza muito dessas ferramentas, né? Na NBA, né? Na NBA, principalmente, né? Acho que é o que mais o pessoal lembra assim de cara, que é exatamente um show. E é exatamente isso que. E antes, se você tinha iluminação convencional, você não consegue fazer. Então não permite, né? Porque esse acender e apagar era inviável. Então com o LED você pode fazer isso quanto você quiser. Então é muito legal porque te dá mais possibilidades. Até para uso. Você não tá ouvindo o som, né, do vídeo aí, não, né? Não. Tá bom. Agora não. Então eu vou tirar.
Até para uso também, muitos desses estádios são utilizados para shows também, né? E aí toda a iluminação ganha mais flexibilidade ainda. Ixi, eu acho que travou. Pessoal, vocês estão aí? Ou eu travei para vocês? Oi, Renato. Cauê travou. Ixi, deixa eu tentar colocar ele de novo. Ele tá fugindo, mas a gente coloca ele de novo. Deixa eu ver. Acho que ele saiu, gente. Enquanto ele entra, tá só eu. O Cauê caiu. Caiu a luz em Rondônia? Deixa eu ver aqui. Não. Ele saiu, vou esperar ele entrar um pouquinho, enquanto a gente fala, mas é justamente essa questão. Esse vídeo que eu mostrei para vocês é do estádio do Juventus, e ele é um dos estádios que tem isso no mundo. Como o Cauê disse, né, há pouco tempo atrás só tinham 2 estádios no Brasil que tinham tecnologia LED, agora tem vários estádios, o Morumbi é um deles, e no mundo tem vários estádios que já estão com essa tecnologia. Então, os times, né, os clubes, começam a ganhar muito mais oportunidade de faturamento, porque as pessoas estão mais tempo, né, antes do jogo, durante o jogo, estão consumindo, estão utilizando aquele espaço. Conseguem alugar o espaço para shows de diversos tipos, porque aí ganha muito mais flexibilidade na iluminação. Então, financeiramente, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre o LED, né? Que é realmente mais caro e é bem mais caro mesmo. Mas, por outro lado, o retorno financeiro que isso traz para o clube é muito grande. Não só em economia de energia e todas as outras economias, mas também em receita. Então, é uma conta que faz sentido e faz todo sentido para o clube, muitas vezes. E daqui para frente vai ser cada vez mais esse tipo de instalação, porque a gente vê um vídeo desses, a gente baba, né? Tá todo mundo querendo estar lá, participando daquele evento, é um show à parte. Então faz toda a diferença quando a gente fala em LED. Tô tentando colocar o Cauê aqui de novo. E outra coisa que a gente fala quando a gente fala em iluminação esportiva, não só o LED, mas também pensem no Maracanã, talvez vocês se lembrem. Quando foi, se eu não me engano, na Copa do Mundo, o Maracanã fez toda a cobertura com Ju, tá me ouvindo? projetores RGB. Você não tá aparecendo pra mim aqui. Vamos lá, deixa eu tentar de novo. Travou completamente aqui no Instagram. O Maracanã fez toda a cobertura com projetores RGB. Então, uma vez que você tenha iluminação... Agora sim, de novo. Aí, o Cauê entrou. Tá ouvindo? Ué, travou completamente aqui o Instagram. O Instagram tá... Não sei o que aconteceu. Não sei se foi o meu Instagram aqui, a minha internet aqui. Não sei. Desculpa, gente, de novo. Mas, enfim, vamos só retomar o que a gente estava para finalizar. Não, deu tudo certo. Eu estava aqui explicando para eles que tem alguns estádios que têm a oportunidade de utilizar também projetores RGB na fachada ou na cobertura. Sim. E com os projetores LED tendo a possibilidade de programação DMX, eles são programados em conjunto. E aí você tem não só a luz branca, mas também fachada, cobertura integrada nesse show. Legal, realmente, você consegue criar então mais cenas não só funcionais ali para dentro do teu espaço ali de show, mas também arquitetural, né? Para fazer destaque, enfim, é bem interessante. Sim. Você pode combinar tudo isso, né? Cores com a parte da luz branca funcional, né? É bem interessante mesmo. A possibilidade que o LED também te traz, né, de vantagem. Com certeza. Vamos fazer assim? Vamos para algumas perguntas, Cauê? Que a gente está com 55 minutos. Deixa eu ver aqui.
se eu consigo... Ó, o Daniel tá perguntando, qual esporte é mais difícil de fazer projeto de iluminação? Tem algum aí que você, que é o seu eleito, Cauê, como mais difícil? Olha, para mim, dos que eu já participei, que o nível de detalhes, e normalmente quando envolve muitas câmeras, é o que envolve um espaço maior. Então, o futebol, realmente, pelo tamanho da dimensão, que normalmente é o estádio, uma arena esportiva aí que envolve futebol, acabou apresentando mais dificuldades. Como eu falei, cada um tem sua particularidade, né? Mas o que envolve, muitas vezes, posicionamento de várias câmeras, isso é o que dificulta mais o projeto luminotécnico, quando você tem muitas câmeras Uhum. ao longo de todo o campo, né? Mas é claro que aí você tem outros esportes, né? Você tem a exigência principalmente mais do glare, então o glare rate, o ofuscamento, que estão sem adequar mais a questão da altura de instalação. Então, para o tênis é muito importante isso. Então, assim, cada um com a sua particularidade, mas acho que futebol, para mim, é o que eu tive já mais dificuldade. É bem É mais de nível complexo de mesmo. detalhes mesmo. Sim. Eu queria comentar que na época das Olimpíadas, eu participei, não diretamente, mas acompanhei alguns projetos de algumas arenas, e eu Uhum. participei também, indiretamente, acompanhei o projeto do velódromo. Você chegou a comentar do Sim, velódromo também. E o sim, velódromo exato. tem uma dificuldade extremamente grande, porque os ciclistas estão em alta velocidade, o chão é madeira ou um revestimento É que uma imita madeira, madeira. então Uhum. reflete a luz. E Também, ainda também. tem uma super inclinação a pista, né? O que dificulta ainda mais os cálculos. Exatamente, porque nesse projeto a dificuldade também foi porque você tinha pouco espaço de instalação, era uma estrutura metálica lá que tinha lá dentro do velódromo, lá no Rio. Então, eram poucos espaços disponíveis para você instalar e você também tem que acompanhar o movimento, né, todo o sentido do circuito. Então, isso também te dificulta a posição onde você vai instalar o equipamento. Uhum. E tem muita também a preocupação que, assim, quanto mais você inclina o equipamento, mais a possibilidade tem de você gerar esse ofuscamento refletido. Então, realmente eram muitas variantes. Era um projeto que foi, tipo, realmente pensando agora, esse projeto foi mais difícil, hein? Eu consegui trabalhar nesse, esse aí foi mais, hein? Porque era muito detalhe, era pouco espaço para instalar. Nossa. Então, tiver que fazer a adaptação de altura, de instalação do equipamento, um ficar mais alto, outro ficar mais baixo. Nossa, quanto mais possibilidades que você tem de onde você vai instalar o equipamento, acaba complicando mais toda a sua instalação, seu projeto. Com certeza. Eu lembro que foi realmente um período bem difícil. Foi. Algumas noites em branco, algumas noites em claro, né? Vamos dizer. E aqui, olha, a Sara está perguntando: a retransmissão para a TV requer mais recursos? Então a gente falou que o nível de Recursos, iluminação tem que sim. ser maior. Sim, sim. Não sei se recursos financeiros, mas É, naturalmente acaba investindo mais também. sim, sim, sim. Porque normalmente o nível de exigência principalmente, é quantidade de luz, né, que você precisa. Então, você precisa ter a preocupação com a uniformidade, menos sombras. Então, muitas vezes você vai precisar ter mais equipamentos para poder balancear a iluminação ao longo de toda a quadra. Então, vai acabar exigindo tanto mais quantidade de iluminação, quantidade de luz, quantidade de equipamentos, e até mesmo a questão financeira acaba sendo um impacto também, né? Então, Com assim, o que certeza. diferencia principalmente de grandes projetos para pequenos é muito mais, assim, esses níveis de exigência e quantidade dos próprios equipamentos, né? O conceito muitas vezes é o mesmo, só vai realmente mudar a quantidade aí de equipamentos que você vai precisar. Vai depender da tua necessidade aí de cada um do seu projeto. Legal. Cauê, muito obrigada. A gente está chegando ao fim, infelizmente. Está muito gostoso esse bate-papo. Acho que a gente está Ah, falando legal. coisas bem curiosidades, né? Podendo levar coisas diferentes, né, pro pessoal, coisas que geralmente não chegam, né? Então, Sim, bacana. sim. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente, que é ouro isso daí. Não, para mim é quando sempre precisar, eu fico totalmente à disposição. Para mim é uma honra poder, enfim, um privilégio, uma honra poder estar aqui, poder conversar com vocês, com todo mundo que te acompanha. Então, eu que agradeço aí pelo convite, estou sempre à disposição e deixo à disposição também de todos os seus seguidores e que acompanham o seu trabalho. Ah, tá bom. Eu vou deixar o contato do Cauê na legenda do vídeo. A live fica gravada no IGTV. Então, se alguém quiser falar com ele, tem o contato dele lá.
Né, Cauê? Tudo Tá bem, bom. né? Isso, claro. Fica à vontade. Tá bom. Então, Obrigado, pessoal, obrigado a vocês. queria agradecer todo mundo que assistiu a gente e só lembrar que na terça-feira que vem, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live abrindo matrículas para minha imersão de projeto na prática. Então, terça-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui no Instagram. Tá bom? Cauê, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigada pela presença de todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.